C'est sous la pluie que se déroule la finale de la Coupe du Monde 58 entre le pays organisateur, la Suède, et le grandissime favori de l'épreuve, le Brésil. Les Brésiliens ont une équipe de rêve. Gilmar, Didi, Garrincha, Vava, Zagallo et Pelé. Pour la 4e fois en 6 éditions, le pays organisateur est présent à l'ultime rendez-vous du tournoi. Une finale arbitrée par le Français Maurice Guigues. Une sorte d'hommage officiel rendu aux Français qui ont conquis la planète du football, avec la meilleure attaque, 23 buts, le meilleur buteur Juste Fontaine, 13 buts, et le meilleur joueur du tournoi, Raymond Kopa. Pelé, surmotivé à l'idée d'être le plus jeune joueur à participer à une finale de Coupe du Monde, se multiplie dès le coup d'envoi. Mais la pelouse glissante du Rasunda Stadium de Stockholm n'est pas pour avantager le jeu des Cariocas. Dès la 4e minute de jeu, ce sont en fait les Suédois qui vont ouvrir le score sur un tir à ras de terre de Nils Lidholm. Les 50 000 spectateurs présents dans le stade ne pouvaient rêver d'un meilleur début de rencontre. Les Suédois mènent 1-0. Hélas pour les Scandinaves, la joie est de courte durée. 5 minutes plus tard, Vava égalise un partout. Garrincha est encore déterminant. Il fait le plus dur sur ce but grâce à sa fameuse accélération. Garrincha, étincelant durant toute la compétition, est encore intenable face à la Suède. Mais la réussite n'est pas avec lui sur cette frappe splendide qui heurte la transversale. La domination brésilienne est totale et Vava va donner l'avantage aux Sud-Américains peu après l'heure de jeu. Son 2e doublé, 5e but du tournoi. À la mi-temps, le Brésil mène 2-1. 55e minute de jeu à présent, les spectateurs vont se régaler d'un but comme on n'a encore jamais vu à l'époque. Centre de Didi pour Pelé, contrôle de la poitrine, balle piquée au-dessus de Gustafsson et le futur roi Bas Svensson. Un but d'anthologie de Pelé, son 5e de la compétition, le Brésil prend le large, 3-1. Garrincha, décidément malheureux ce jour-là, offre à Svensson l'occasion de briller. Il ne marquera pas aujourd'hui, mais le petit Brésilien aux jambes marquées fait tout de même un grand match. 68e minute de jeu. À la suite d'un corner, les Brésiliens aggravent le score. Un but signé Mario Zagallo à bout portant, 4-1 pour le Brésil. Zagallo, triple champion du monde, 2 fois en tant que joueur et 1 fois en tant qu'entraîneur. Simonsson marque son 4e but de la compétition. La Suède revient à 4 buts à 2 à 10 minutes de la fin du match. Un sursaut d'orgueil trop tardif. À l'ultime minute de jeu, Pelé de la tête inscrit son 6e but du tournoi, un record personnel qu'il ne battra pas lors de ses 2 autres sacres. Victoire 5-2 des Cariocas. Le Brésil est champion du monde pour la première fois de son histoire. Une émotion forte, bien trop forte pour le jeune Pelé qui craque et pleure à chaudes larmes. À 17 ans et 249 jours, il est toujours le plus jeune vainqueur de la Coupe du Monde. Le gardien de but des Auriverdes craque également à son tour. Une émotion très forte pour tous ces joueurs qui considèrent le football comme une véritable religion. Les Brésiliens entament alors un tour d'honneur avec le drapeau suédois. Le roi Gustave VI de Suède ne peut qu'apprécier, c'est lui qui remet la coupe Jules Rimet à Luiz Bellini. Le Brésil est champion du monde. Entregando pela meia direita, até os pés de Popchal. Este deriva o comando, enfia boa bola para Massapusta, apontou, gol! Gol da Tchecoslováquia! Gol de Massapusta, médio apoiador numa boa tabela com Pospichal. Desatenta a defesa do Brasil, atirou rasteiro, Massapusta, número 6. Encaixando a pelota no centro do arco do Brasil, no fundo das redes. Agora sim, a macia traça para Nilton Santos. Este na ponta esquerda para Zagallo. Zagallo fez a pinta, batendo a Tique na cobertura de Tique. Vai Pluscal, atira a bola pela linha de lado. Pluscal é lateral, é em favor do Brasil, atacando pelo flanco esquerdo. Prepara-se Zagallo, vai fazer a devolução. Pela borda da área, entregou para Amarildo. Amarildo passou por Kawasaki, vai cerrando. Gol! Gol do Brasil! Nós chegamos nessa Copa. Etapa complementar do encontro, bola na metade da cancha.
Alcança Zosmi, dá Zito. Zito foge, lançou para Amarildo. A jogada é boa, vai cerrando Amarildo. Invade a área, passou por Tiche. Atenção, centro, entrou Zito, tenta gol do Brasil! Gol do Brasil! Gol de Zito na cabeçada! Entregando Amarildo. Amarildo para Garrincha, escorregou e caiu Garrincha. Apareceu Popular, tocou, pôs pela linha de lado. O lateral é da seleção brasileira aos 32:30 da fase final do encontro. Repõe Garrincha para Djalma. Atira Djalma. Larga o arqueiro. Entrou Vavá. Gol do Brasil! Gol do Brasil! Gol de Vavá! Gol de Vavá, aumentando para 3. Olha lá, olha lá, se venir, olha lá, olha lá. Atenção, faltam 5 segundos apenas. Atenção, Brasil, 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 bicampeão mundial de futebol. Atenção, amigos da pátria. Atenção do Iapocosi. Abram aulas para passar a felicidade. É a garra, é a picardia, é a moral, é o que fez, é a serenidade, é a compostura, é o brilhantismo, é o talento do futebol brasileiro mostrado outra vez ao mundo. E está encerrado o 7º campeonato mundial de futebol. O Brasil é bicampeão mundial de futebol. Vamos comemorar. Crianças, moços, velhos, comemorem do Iapoque ao Chuí. Comemorem essa vitória da raça. A bandeira do Brasil está tremulando orgulhosamente no mastro do placar do Estádio Nacional do Chile. Estão se perfilando os 22 jogadores do Brasil, é bicampeão mundial de futebol. Estão se perfilando os 22 jogadores. Vem Zagallo chorando copiosamente, sendo conduzido por Aimoré Moreira. Abraços de Paulo de Carvalho e Zito. Atenção, Mauro, capitão do Brasil, vai receber a Copa Gílio Vermelho das mãos de Stellenhouse. Subiu ao palanque, 50 mil pessoas, 50 mil vozes, 100 mil braços estão acenando para Mauro, capitão do Brasil, que levanta orgulhosamente no palanque vencedor a Copa Gílio Vermelho, conquistada pela segunda vez. Lançado, voltou, atenção, boa marcação da defesa, não há chance, caiu o Pelé. Onde está o Ribeirinho? Onde está o Ribeirinho? Atenção, barreira enorme. Lá vai Ribas. Olha! Ribeirinho no miolo. Gerson. A Pelé. Que bola, bola! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! No placar! Gerson Jair. Vai que o lance é seu. Dribla o arqueiro. Mata no peito. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! No placar! Bola para Jair. Vamos lá, Jairzinho. Isso, meu peito de aço. Vamos lá. E lá vai ele. Mais um. É o segundo, é o terceiro. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá no placar. Gol do meu Brasil, minha gente. Brasil. Tocando con Alan Ball, quitándose a Moore, quitándose a Hawaii. Pelé atrás, passou para ele, apontou, atirou. Gol! Pelé! Olha Paulo César, olha o pé bom dele, meu Deus, olha o pé bom. Esse não é o gol. Recebinho. Gol! Jair! Minutos do segundo tempo da partida. Curtinho para Jairzinho. No centro, vai Tostão. Assustou, centrou Pelé. Agora é! Agora é! Agora é! Pelé pela direita, a bola ali lançada, Pelé penetra, atirou. Ribeirinho, Jair, que bola, bola! Olha o arqueiro de lado, olha aí, minha gente! Olha! No placar! Gol de letra de Brasil!
Brasil no ataque, Tostão, vamos minha gente, que bola, cruzou, olha lá no placar! Pelé ao lado, atrás Tostão, ligeiro toque, foi bom, Tostão a Jair, grande jogada, atenção telespectadores, que gol de Jairzinho, sensacional! Pode sair o terceiro gol do Brasil. Pelé e o Dinhas pela frente. Para Ribeirinho, encheu o pé. Gol! O terceiro gol do Brasil! Brasil do Azteca! Eu sei que o campo é hostil, eu sei que choveu. Olha aí, Pelé do Cacau! Jair para receber. Pelo miolo, procura Jair a caminhada. Escondeu a bola, deu a Gerson, atenção. Tentou. Quando ele viu a bola já estava no barbante. Olha lá, Pelé. Atenção, Jair. Copa. Lá vai Jairzinho agora na ponta canhota. Passou inteira. Jogou pelo miolo. A Pelé, tira o braço à direita. Carlos Alberto, atenção, olha lá. De ter sido escolhido capitão da seleção. E o primeiro brasileiro, dentre, naquela época, 90 milhões, a colocar as mãos na taça de remake, que a partir daquele momento passava a ser definitivo do futebol brasileiro. Porque o Brasil é mais time, aí vai o Brasil. Rumo ao tetra. Rolou a bola no Rose Bowl. 2 na marcação, ele faz bem a devolução, voltou com o Dunga. Agora vem cruzamento, no capricho, olha o gol. Pintava sozinho Romário. Ha dado um tempo aí a nuvem, olha agora, hein? Olha o contra-ataque. Romário e Bebeto, lá vão os baixinhos para infernizar os italianos. Vai que é seu Bebeto, bateu cruzado, ele bateu mal na bola. Na frente tem Baggio. Vamos ver o lance, vamos ficar aqui. Mauro Silva falhou, olha a chance, grande Tafarel. Dunga recebe, enfiou. Mazinho, Mauro Silva arriscou de longe, Paliuca falhou, bateu na trave, voltou na mão do goleiro. Brasil! Parte pela direita, Branco vai na marcação, ainda Donadoni, tira o cruzamento, a Itália vai chegando, o Baggio bateu para fora. Da área, tenta se brilhar de lá para cá, pediu a falta, o juiz não deu, sobra de Dunga. Cafu aberto, enfiou para Cafu, lá vem Brasil, cruzamento, agora vai! A chance ainda, chegou rasgando em cima do Palhuco, o Bebeto perdeu. É pela direita no Cafu que tem preparo físico, hein? Olha o Brasilzinho, Romário esperou, ele bateu direto, era hora de cruzar. Brasil. Essa era do cruzamento para o Romário que entrava livre pelo meio. Tomazinho, Cafu parte pela direita, Bebeto se mete à frente, Romário pelo meio, enfiou para o Bebeto, posição legal. Daí para Cafu, o Romário tá no meio, cruzou, olha o gol! Perdeu! Brasil! Olha o contra-ataque para Baggio. Se não der, faz a falta. Partiu Massaro. Essa é perigosa. Botou na frente, sai que é sua, Tafarel! Sempre Romário e Bebeto esperando a chance de um contra-ataque. Donadoni é perigoso, ele é criativo. Puxou para Albertini. A enfiada por baixo para Baggio. Olha a tabela. Baggio partiu, Tafarel fez a defesa. 6 ergue o braço. Final de jogo. Final. Agora, vamos aos pênaltis. Quem sabe também não é hora de exorcizar esse problema de pênalti. É sua, Tafarel. Partiu Baresi, pé direito, bateu! Brasil! Pra fora e muito! Todos de mãos dadas. Os jogadores no banco abraçados. O Brasil inteiro e você, Márcio Santos. Partiu, bateu, pegou Paliuca. Ele beijou a bola. Não tomou distância. Partiu Tafarel. É gol da Itália. Ele e Paliuca. Momento de angústia. Partiu Romário. Pé direito. Bateu. É gol. Gol. Brasil. Do Brasil.
Não toma muita distância. Autoriza o juiz. Sai que é sua, Tafarel. Bateu no meio do gol. Pra que se mexer? Olha, fez 2. Lá vai Branco. Vai partir a bomba na perna esquerda. Partiu Branco, bateu, é gol! Brasil! Ele, Tafarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai que é sua, Brasil! Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Ele, o Paluca. Partiu Dunga, pé direito, bateu. É gol! É gol! Brasil! É gol! Gol! Do Brasil! Brasil! Dunga! Todos no gol com Tafarel. Baixo e Tafarel. Vai partir. Vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu. Acabou! 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 É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Eu quero ver esta taça erguida. O Brasil quer ver esta taça lá no alto. O Brasil quer gritar com você. Tetracampeão mundial de futebol. No beijo de cada jogador, o beijo de cada brasileiro. No carinho de cada jogador, o carinho de cada brasileiro. No afago de cada jogador. Com Gilberto Silva, botou pro Ronaldinho, tentou partir Ronaldinho, marcação em cima dele, tá difícil, arrancada ali pelo meio, em cima dos alemães é muito difícil. Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho, pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol, olha vem cá, Ronaldinho bateu, gol! Brasil! Aí aparece o Cleberson de novo, já parte pela direita, Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou pro meio, lá veio o Cleberson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! Brasil! Gol! Eu te amo, diz Cafu. Brasil! Aí está, em cima do pódio, para que o mundo inteiro veja. Brasil! É pena.